Ora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e desta vez vou trazer um vídeo sobre como é que eu analiso as minhas ações para investir quando eu quero investir em ações que me paguem dividendos. Acredito que o estudo de uma ação deve ser sempre maioritariamente igual, seja ela ou não pagadora de dividendos. No entanto, há sim umas coisas que eu gosto de ter mais em atenção quando a ação paga dividendos. Portanto, se já viste vídeos sobre como analisar ações, este vídeo também pode ser para ti para complementar um bocadinho o estudo ou não. Eu não vou falar aqui em termos técnicos, pois não quero complicar demasiadas coisas. Quero sim, sobretudo, dar-te outras perspectivas para olhares no que analisar numa ação pagadora de dividendos quando queres construir este tipo de património. E a primeira coisa que eu tenho atenção é o modelo do negócio. Ou seja, isto nada mais é do que o que é que a empresa faz. Por exemplo, se eu estiver investindo numa empresa que obtém os seus rendimentos através da captação e venda de óleo, petróleo, combustíveis, portanto aqui coisas que eu acredito que no longo prazo, não estou a falar aqui do médio prazo, porque os combustíveis fósseis ainda vão estar cá durante muito tempo, mas coisas que quando eu penso que quero investir para o longo prazo já não me fazem tanto sentido. Então é aqui que entra um bocado também este critério de perceber o que é que faz sentido para mim investir em coisas mais renováveis, coisas mais futuristas ou coisas que estão bem assentes neste momento. Para mim, investindo no longo prazo, prefiro sempre tentar investir em algo mais futurista, digamos assim, que eu acredito que vai se alinhar mais com os valores da nova geração. Dentro deste modelo de negócio também é então importante perceber se o negócio é defensivo ou cíclico, pois existem negócios cíclicos que acompanham o mercado, por exemplo, os bancos que vão ter melhores e piores alturas conforme as taxas de juros, assim como as marcas de roupa vão ter melhores e piores alturas também conforme a economia, mas depois temos aqueles negócios que à partida vão sempre ter lucro, que são, por exemplo, os supermercados. Portanto, nós numa crise não deixamos de comprar os bens essenciais. Ainda dentro deste modelo de negócio, tentar aqui ter uma noção de vantagens competitivas, ou seja, se a empresa que nós estamos a investir está num mercado com bastante competição, se está bem estabelecida dentro do mercado, ou se é uma empresa que ainda está muito atrás comparativamente a outras, se for uma empresa mais pequena que outras gigantes, tem alguma coisa que a faz destacar, algo que a faça potencialmente no futuro vir a ser maior que as outras empresas? Portanto, este aqui diria eu que é o essencial, perceber se este é um setor que vai estar em declínio ou se vai prosperar no longo prazo. E cada um aqui define os seus critérios. Estou-vos simplesmente a dar um exemplo e trago-vos então o disclaimer do vídeo, que é isto não é uma recomendação de investimento, sou eu simplesmente a trazer-vos a minha percepção daquilo que é o meu estudo e daquilo que eu considero importante no mundo dos investimentos. Já invisto há alguns anos, portanto queria-vos trazer aqui um bocadinho da minha perspectiva e do meu conhecimento. Outra coisa muito interessante quando estamos a investir em ações é sempre o preço da ação. Mas aqui em ações pagadoras de dividendos isto também pode ser muito interessante, porque basicamente o preço da ação normalmente vê-se com o indicador P/E, que é o Price to Earnings, ou seja, preço relativamente aos ganhos, e normalmente como ações de Nvidia vocês podem pagar coisas astronómicas, porque essa empresa é uma empresa que se endivida muito, traz muito lucro e cresce muito. Por exemplo, vocês podem pagar, se uma ação tem aquele valor, digamos assim, tem um valor por ação, vocês podem pagar até 50 vezes acima desse valor porque vocês sabem que vão ter retornos. No entanto, por exemplo, numa ação pagadora de dividendos, por exemplo, de uma empresa já consolidada no mercado, vamos dar, por exemplo, uma Colgate, que é então uma marca de produtos de higiene oral, portanto aqui uma empresa que não terá crescimentos astronómicos como uma empresa de tecnologia, mas nós sabemos que é uma empresa que está bem assente no setor e que à partida não vai à falência. Portanto, normalmente será negociada a preços mais baixos e é importante também termos atenção a isto porque, por exemplo, nós às vezes podemos conseguir melhores oportunidades a preços mais baixos do que se pagássemos a preços mais altos. Porque, por exemplo, também tem esta questão, se uma empresa for pagadora de dividendos, vamos supor, por exemplo, que ela paga 2 euros de dividendo anualmente. Se ela custar 20 euros por ação, isso significa que o dividend yield é de 10%. Já se ela custar 40 euros, significa que o dividend yield é então de 5%. Isto é muito interessante porque muitas vezes o mercado é cíclico e, portanto, muitas vezes temos empresas boas, descontadas, com dividend yield altos, precisamente por isto, e conseguimos comprar em boas alturas. E depois, quando as empresas consolidam-se, podem pagar dividend yields, por exemplo, podemos às vezes passar dividend yields de 10% para 3%, no entanto, continuar a ser uma boa empresa que continua a aumentar o seu dividend yield, porque se o preço da ação também cresce, o dividend yield mantém-se e significa que o dividendo também aumentou, porque se a empresa passou de 20 para 40 euros, teve que aumentar o dividendo para pagar os mesmos 3%, porque 3% de 20 não é o mesmo que 3% de 40. Bom, outra coisa que eu gosto muito de ver é o fluxo de caixa para perceber se a empresa está a aumentar o seu dinheiro ou não. Ou seja, se a empresa está a conseguir captar cada vez mais dinheiro. Porque se a empresa captar cada vez mais dinheiro, vai ter cada vez mais meios para pagar dividendos, para pagar as suas contas,
para, se quiser investir em crescimento, investir, e portanto é muito importante perceber se a empresa está ou não a conseguir mais dinheiro. Claro que é preciso ter atenção que o que a empresa ganha em dinheiro bruto não é o mesmo que a empresa ganha em líquido. E portanto, quando vocês estão aqui a analisar uma empresa, é importante perceber, ok, quanto é que ela fez de receita e quanta desta receita foi líquida. Porque a receita bruta é o que a empresa faz, mas pós-tirando despesas, ordenados, salários, tudo o que uma empresa tem de custos, vamos ter o líquido. E isso também é muito importante, porque é desse dinheiro que depois advém o dinheiro que eles vão distribuir aos investidores, e dinheiro que a empresa vai ter para reinvestir em si mesma. Porque podemos ter uma empresa a faturar 10 bilhões, mas se ela só conseguir poupar 10 mil euros, apesar da faturação alta, esta não é uma boa empresa. A quarta coisa que eu também gosto de ter atenção e que já fui falando antes, portanto não me quero alongar assim tanto, é os dividendos, ou seja, é o foco de nós estarmos investindo nestas empresas. Lembrem-se, nesta estratégia para receber dividendos. Portanto, é que é importante ter noção qual é o dividend yield da empresa, mas lembre-se, uma empresa com dividend yield alto, por exemplo, 10%, não é necessariamente uma boa empresa. Temos de ver há quanto tempo é que ela já paga estes dividendos. Portanto, isto é muito importante porque uma empresa que nunca pagou dividendos e do nada começou a pagar 10%, ou uma empresa que pagava 1% e do nada começou a pagar 10%, muitas vezes serve para atrair dinheiro dos investidores e é uma coisa que não é sustentável no longo prazo. Portanto, aqui a minha recomendação é sempre procurar empresas que sejam pagadoras de dividendos há vários anos e que tenham os seus dividendos crescentes. Vamos pensar que se uma empresa pagar 2% de dividendos há vários anos, ou seja, se a ação for aumentando, conforme aquilo que falamos antes, o dividendo também vai aumentando, simplesmente mantendo-se a percentagem. No entanto, ao longo dos anos, por exemplo, se a ação que vocês compraram aumentou os seus dividendos a 5 ou 10% ao ano, isto é excelente, porque se nós tivermos uma inflação de 2, 3, 4%, aquilo que o vosso dividendo aumentou compensou a inflação e ainda sobrou um bocado. Portanto, o objetivo seria procurar estas empresas sustentáveis, que são capazes de crescer o preço da sua ação, de arrecadar cada vez mais lucros e distribuí-los aos acionistas. Outra métrica que poderá ajudar-te a identificar isto é então a quinta métrica, que é o payout ratio. O payout ratio nada mais é que perceber quanto é que uma empresa está a usar do seu dinheiro para pagar os dividendos. Vamos supor o exemplo de uma empresa que está a gastar 20% do seu dinheiro para pagar dividendos. Esta é uma empresa muito saudável, porque ela utilizou apenas 20% do seu lucro para pagar dividendos e tem 80% ainda para fazer o que quiser. Atenção que há empresas que são muito consolidadas no mercado, por exemplo, estas empresas mais de consumo, como aquelas que estávamos falando, Johnson Johnson, Colgate, ou seja, empresas que, por exemplo, vamos focar em supermercados, como a título de exemplo. Vamos supor que estamos a falar até do continente e que tínhamos ações não da Sonai, mas do continente. E, portanto, esta será uma empresa que será sólida, ou seja, ela a partir não precisa de muito dinheiro para investir e crescer mais e mais. Ou seja, esta será uma empresa que se focará mais em pagar dividendos. Portanto, se a empresa pagar 80% a 90% do seu dinheiro em dividendos, faz todo o sentido, porque é o tipo de estratégia desta empresa. Sei que o payout ratio sozinho não é a única métrica que importa, importa sempre vocês perceberem qual é o setor da empresa e avaliarem conforme. No entanto, a partir de uma empresa que paga 150% do seu dinheiro em dividendos ou mais, vai sempre ser uma empresa que vai entrar em declínio, porque não é sustentável a empresa pagar mais em dividendos do que ganha. Exceto, às vezes, quando as empresas recebem dinheiros de outras formas, às vezes pagam dividendos especiais e às vezes uma empresa que tem algum dinheiro guardado e vamos supor que, por exemplo, ela este ano decidia abater várias dívidas que tinha. Portanto, a empresa ao abater as dívidas que tinha diminuiu o seu lucro, vamos supor. E então ela teve que usar dinheiro da reserva para dividendos. No entanto, se nós soubermos que aquela empresa conseguiu bater a dívida, que vai continuar a ter aquele lucro e que vai continuar a gerar valor, e nós percebemos que aquilo foi uma exceção, isso também é diferente do que uma empresa que está constantemente a pagar mais do que pode de forma insustentável. Portanto, quero-vos só explicar que é importante nós termos isto em atenção, mas também perceber os contextos, porque há muita coisa que pode acontecer aqui no mundo das empresas e que às vezes causa o pânico e que nem sempre é uma regra. Bom, isso leva ao meu próximo ponto, que é a sustentabilidade dos dividendos, que pode ser verificada através disto tudo e também, se for uma empresa que vocês estejam a analisar, que já existe há vários anos, vejam como é que ela se comportou em alturas de crise, porque depois, dependendo da empresa, vocês podem montar um portfólio diversificado e ter algumas empresas que se dão-se melhor em alturas de crise e outras que dão-se melhor em alturas normais. Portanto, aqui ter um portfólio equilibrado. No entanto, é importante perceber, ok, mas o que é que aconteceu com a empresa? Ela parou de pagar dividendos, porque às vezes é melhor uma empresa também parar de pagar dividendos estrategicamente,
e depois voltar a pagar do que estar a pagar com dinheiros de reservas e por ser uma coisa insustentável e ir à falência. Outras vezes as empresas conseguem pagar, diminuem os dividendos, mas continuam a pagar. Outras vezes elas não são afetadas precisamente por este motivo de são empresas que em alturas de crise até são mais priorizadas, portanto vão ter aqui até às vezes maiores lucros. Portanto, se possível, vejam as datas dos pagamentos, vocês conseguem encontrar isso em vários sites, por exemplo, o dividend.com é um excelente site também para ver quando é que a empresa pagou dividendos. Portanto, vejam como é que ela se comportou em alturas de crise e também percebam se faz ou não sentido para o vosso portfólio. Bom, o crescimento da empresa é igualmente muito importante, ou seja, como é que ela está então a nível de receita, de lucro, e aqui então também é muito importante ter esta noção de longo prazo. Como é que a empresa vai se comportar no longo prazo, se os seus ativos vencem o seu número de passivos, se a sua caixa está a aumentar, se ela faz cada vez mais dinheiro, se tem cada vez mais lucro, se vende mais, como é que está competitivamente relativamente ao resto do mercado. Portanto, se é uma empresa que se destaca por um bom produto, por um bom serviço, por geração de receita recorrente. Portanto, isto aqui depende muito do tipo de empresa, do tipo de setor, mas perceber como é que a empresa está a evoluir. Porque se for uma empresa que está em constante declínio há vários anos, pode ser uma empresa não interessante para investir, porque, por exemplo, pode ter havido outra empresa que se pautou pela diferença e que criou outro produto melhor e, portanto, está a roubar, digamos assim, lugar a esta empresa. Um exemplo seria, por exemplo, empresas que faziam móveis mais caros e agora, por exemplo, o IKEA que faz móveis mais baratos e, portanto, acaba por ter aqui muito mais adesão. Outra questão seria a ciclicidade do negócio, que também já fomos falando, se o negócio é cíclico ou não, porque isto também depois prepara-vos para outras alturas. Não quer dizer que um negócio, por ser cíclico, é mau, ok? Vocês saberem que ele vai se comportar melhor ou pior em alturas de crise. No entanto, é importante vocês saberem isto, que é para quando, por exemplo, chegar uma recessão, vocês não se afligirem tanto. Vocês sabem que aquilo vai descer, vai continuar a pagar dividendos ou não, pode pagar dividendos ou não, pode pagar dividendos menores, e vocês continuam a investir, vão reinvestir, porque depois as empresas, se manterem os seus fundamentos e se forem boas empresas, futuramente irão crescer e não irão à falência. E, portanto, vocês vão comprar quando toda a gente vendia e, lembrem-se, vão comprar em desconto. Portanto, vocês vão pagar muito menos pelo mesmo número de ações. Era aquele exemplo que falávamos para o dividend yield dos 20 e dos 40 euros. Aqui é igual. Se vocês com 40 euros compram uma ação, com 20 euros compram duas. Portanto, aqui os cenários até de crise favorecem muito a quem os compreende. Bom, a outra coisa a ter atenção são aqui as red flags, portanto, aquilo que já fomos falando, os payouts elevados, que não são sustentáveis, quedas na receita, sobretudo se já tiveram uma queda na receita há bastantes anos. Se for uma coisa momentânea, temos que perceber o porquê, se faz ou não sentido, mas as quedas na receita contínuas são então uma red flag. Um setor que esteja em declínio, uma empresa de tecnologia que já foi ultrapassada, portanto já não tem ali muita margem para crescer. Se a empresa depende de poucos produtos ou clientes, ou seja, uma empresa que tem várias fontes de receita, será muito mais bem diversificada que uma empresa que só tem uma fonte de receita. Bom, e no fim, queria que vocês tivessem isto tudo em consideração e fizessem um apanhado se a empresa faz ou não sentido para vocês investir. Podem escrever num papel ou no computador, como preferirem, e fazer, no fundo, um apanhado final, uma conclusão para perceber se a empresa faz ou não investir. Tendo em conta estes pontos que fomos falando, se a empresa faz ou não investir. Eu tinha um conselho bónus para vocês todos que estão a assistir a este vídeo, que é algo que eu faço e que lá está, mais uma vez, não é uma recomendação financeira, é simplesmente o que eu faço. Portanto, são livres de escolher fazê-lo ou não. Nada mais é como eu escolho empresas de dividendos para investir. Porque, ok, eu dei-vos aqui a maneira de analisar, mas como é que nós escolhemos? Bom, a minha dica é muito simples. E isto até dava um vídeo novo, no entanto vou mantê-lo neste. Vocês vão pegar em ETFs, por exemplo, os ETFs de Dividend Aristocrats, ou Dividend Kings, ou até um ETF muito famoso, o SCHD. ETFs de dividendos que vocês, por exemplo, até já possam ter na vossa carteira. Vocês vão pegar nesses ETFs e depois, consequentemente, vão analisar com base nestes critérios que fomos falando e outros que vocês achem interessantes e vamos analisar estas empresas para perceber se elas são boas ou não empresas. Vamos por um ETF com 100 empresas. Vocês vão analisar então 100 ações. Mas eu não quero analisar 100 ações num dia. Ótimo, analisa 100 ações no mês. Não precisas analisar tudo num dia, ok? O ponto é, se tu conseguires analisar as 100 ações do ETF, muito provavelmente vais acabar com 50, às vezes 60, 70 ações, ou menos, até 20, não sei. Tu vais fazer a seleção das empresas que te faz sentido. E vais acabar com um ETF filtrado.
Portanto, porque há muita empresa nos ETFs que pode não fazer sentido. Por exemplo, uma empresa de petróleo, uma empresa de tabaco, ou até às vezes pode fazer sentido ter uma destas, mesmo que tu não acredites 100%, mas ter 5 ou 6, se calhar já não faz tanto sentido ter tanta exposição. Portanto, vais analisar as empresas para perceber o que é que te faz ou não sentido de ter e vais acabar então com uma filtração, digamos assim, dos ETFs. Se não tiveres tempo e não quiseres, recomendo mesmo então a investir simplesmente nos ETFs, é melhor do que não fazeres nada. No entanto, se quiseres começar aos poucos, ninguém diz que precisas de fazer isto tudo num mês, até podes fazer em mais tempo. O que interessa era ter este compromisso contigo mesmo e depois até vais perceber que até vais gostar porque tens mais controle onde é que estás a meter o teu dinheiro e sabes que onde estás a meter o teu dinheiro faz sentido porque já o estudaste. Portanto, a partir do momento que fazes isto com um ETF, depois fazes para outro, depois fazes para outro, vais chegar a um ponto em que vais ter uma cesta de ações, que podes estar confortável ou não, e depois, investindo todos os meses, e ok, aquela coisa que fomos falando de apanhar o melhor preço, ninguém consegue prever o mercado. Às vezes já há assim bons ou maus timings, e se cabe-nos a nós escolher quando é que queremos investir, mas se investirmos consistentemente todos os meses, como tu farias no ETF, mas desta vez filtrado para as empresas que tu escolheste, se calhar até podes ou não ter melhores resultados. Mas se fizer sentido, esta é uma estratégia que eu recomendo, porque é melhor que simplesmente andares a pegar em empresas ao calhas, ou então também podes fazer outra coisa que muitas vezes eu faço, que é seguir outros youtubers que todos os meses falem de ações, e portanto vais tendo aqui um apanhado geral. Mas uma estratégia que eu acredito que é muito boa para começar é mesmo esta, porque aquelas empresas que estão nas Dividend Kings, nas Dividend Aristocrats e noutros ETFs famosos já são empresas com bons fundamentos, ou seja, eles têm todos aqueles critérios para entrar naquele ETF. Depois, nós ainda fazemos uma filtração nessas empresas. Claro, se tu fizeres uma coisa muito bem estudada, vais ter possivelmente bons resultados. Porque, obviamente, quanto mais empenho meteres, mais chances tens da sorte de favorecer. Bom, e este foi só a minha recomendação. Fica a teu critério fazê-lo ou não. Não é uma recomendação de investimento, é simplesmente uma dica bónus que eu achei interessante de incluir neste vídeo. Portanto, se gostaste deste vídeo, deixa o like, subscreve, isso ajuda imenso o canal. Vai sair novo vídeo também das outras séries, porque realmente nós andamos desfalcados aqui no Zero à Reforma, a série de dividendos, etc, etc. E portanto vai sair vídeo porque nós não deixámos de investir, simplesmente deixámos de pôr vídeo, lamento imenso, mas vamos voltar agora. Portanto, espero mesmo que tenhas gostado deste vídeo. Deixa o teu comentário e vamos fazer dos comentários um espaço de partilha de conhecimento. Vamos ajudar uns aos outros, isso é o mais importante. Deixa em baixo também outras coisas que tu faças para analisar as ações que consideres importante. Bom, espero mesmo que tenhas gostado deste vídeo. Fica bem e até à próxima.